Liberdade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Sente, por favor. Agora eu quero a sua atenção para aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra de Deus. E o interessante, esse tipo de ensinamento não chama muita atenção de muitas pessoas, né? Porque hoje nós estamos, infelizmente, deixando-nos e nos conformando, nos acostumando com as coisas naturais. Mas a palavra de Deus nos diz e nos ensina esta verdade que existe um mundo espiritual. Este mundo espiritual, ele existe. E o nosso combate, ele não é no físico, ele é no mundo espiritual. Quando nós lemos aqui Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, Paulo traz esta exortação sobre a igreja, e Paulo avisando para esta igreja que na sua ausência ele falava mansamente, mas na presença ele falava com firmeza, ele falava a verdade. E alguns até pensavam que ele falava na carne. E hoje não é diferente. Hoje vivemos em meio a uma geração que, se você falar a verdade para a pessoa, ela vai dizer que você está na carne. Ela diz que você é carnal. Mas Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, dizendo que aquilo que ele falava, a verdade, não era em questão da carne, mas confrontando a igreja de Corinto a voltar a viver no Espírito. Porque a igreja de Corinto, nós sabemos muito bem, era uma igreja que iniciou muito poderosa no mundo espiritual. Uma igreja que a Bíblia em si, os 66 livros, vai falar somente esta igreja, como igreja tinha os 9 dons. Uma igreja poderosa espiritualmente. Agora imagine uma igreja que tinha os 9 dons dentro dela. Não tinha como enganar uma igreja dessa, porque se Satanás fosse se infiltrar, Deus revelava através do dom do discernimento. Quando Satanás quisesse se manifestar em línguas, Deus usava alguém para interpretar a língua, e pelo discernimento saber que não era do Espírito. A igreja que tinha os 9 dons, mas foi a igreja que se deixou levar pela carne, começou a ser carnal. E Paulo chama a atenção desta igreja, exortando ela e dizendo, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo estava dizendo, o nosso combate ele não é carnal, o nosso confronto ele não é carnal. A nossa luta não é carnal. O nosso combate, ele não é carnal. Paulo, ele continua dizendo, e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Paulo estava falando no âmbito espiritual, das armas espirituais, das batalhas espirituais. Irmão, quando a gente olha para a nossa vida,
a gente vê que nós somos muito carnais. E nós não queremos reconhecer que nós somos carnais. Porque nós sabemos, como igreja, que nosso combate é espiritual. Então o meu inimigo, ele é espírito. O meu inimigo, o meu adversário é Satanás e as suas hostes. O meu adversário, o meu inimigo é os principados e potestades, é os príncipes das trevas deste século. O meu inimigo são eles. Mas muitas vezes nós criamos inimigos até dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, dentro da igreja, na obra de Deus. E muitas vezes nós achamos que somos espirituais, mas nós nos identificamos como carnais. E o carnal, Paulo estava dizendo para esta igreja, ele só traz contenda, ele só traz discórdia, ele só traz divisão, ele só traz fuxico, ele só traz mentira, ele só traz engano. Mas quando a igreja entende, quando o membro do corpo de Cristo entende que ele precisa ser espiritual, haverá menos conflitos, haverá menos combates físicos. O porém é que nós não queremos aceitar quem realmente nós somos. E Paulo estava mostrando para esta igreja, dizendo: quando eu estou ausente, eu sou humilde, mas não façam eu chegar aí na presença de vocês e usar esta ousadia com vocês. Porque Paulo, irmãos, a gente olha para a vida de Paulo e vê Paulo, um homem que abaixo de Jesus, que veio na terra como homem, foi um homem extraordinariamente usado pelo Espírito Santo. Mas era um homem que era confrontado pelos falsos mestres e combatia os falsos ensinamentos. Era um homem que pegava firme, que não alisava e não passava a mão em pecado de ninguém. Ele falava a verdade e pregava a verdade. Ele não retrocedia naquilo que ele falava, daquilo que ele aprendeu da parte do Espírito Santo. Ele tinha convicção do que ele queria e do que ele vivia. E assim Paulo estava mostrando para esta igreja e ensinando ela, dizendo para ela que as armas dela não eram carnal, mas sim espirituais. E nós iniciamos esse ensinamento no tema armas espirituais adquiridas no jejum e na oração. Agora, como é que nós vamos adquirir essas armas se nós não oramos e não jejuamos? Como é que nós vamos entrar no campo de batalha no mundo espiritual? Porque nossa luta não é física, não é contra carne e sangue. Como é que nós vamos adquirir essas armas se nós não oramos e não jejuamos? Essas armas só podem vir através destas duas ferramentas. E eu posso acrescentar a terceira, que ela não pode faltar na vida do crente, é a palavra de Deus. Essas três armas, que ela traz mais armas, um arsenal para a vida do crente, na vida espiritual, ela precisa ser ativada, ela precisa ser praticada diariamente na vida do cristão. Se ele quiser combater o bom combate, se ele quiser acabar a carreira e guardar a fé, porque uma das armas essenciais que faz parte das armaduras de Deus é o escudo da fé. E nós precisamos, como igreja, nos despertar nos dias de hoje espiritualmente. Nós estamos muito preocupados com conflitos físicos, nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar, nós estamos muito preocupados com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas quando nós estamos executando e exercendo isto que se
chama jejum e oração, o Espírito Santo ele nos dá graça suficiente, ele nos dá estrutura e firmeza para não cairmos no emocionalismo nem no sentimentalismo, mas permanecer firme na presença do Senhor. Porque hoje nós vivemos uma geração muito melindrosa, nós vivemos uma geração muito menina, carnal ainda, no leite ainda, que não aguenta o confronto, que não aguenta suportar uma palavra dura, não aguenta suportar uma palavra que venha corrigir, começa a desfalecer. Por quê? Porque não tem uma vida de jejum e oração. E nós, como igreja, precisamos nos despertar, como Paulo enviou esta carta aos Coríntios para despertar ela. Jesus não vai mudar. Ninguém consegue mudar os padrões de Jesus. Jesus nos deixou um exemplo como homem. Ele venceu a cruz, porque ele vivia no jejum e na oração. E ele adquiriu armas espirituais para combater o inimigo, para vencer o inimigo. E nós iniciamos falando em questão do que significa as armas espirituais. Quarta-feira passada nós falamos em questão das armas que são fortalecidas e adquiridas no jejum e na oração. Iniciamos no discernimento espiritual, falamos em questão que o jejum ele silencia a carne e desperta o espírito para ouvir a voz de Deus. Mas eu quero trazer uma observação, porque quanto mais a gente vai estudando, mais o Espírito Santo ele vai iluminando a mente da gente. Eu quero trazer uma observação que diz assim: nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Por isso as armas carnais e humanas, tais como, guarda bem isso, inteligência, habilidade, riqueza, capacidade de organizar, eloquência, persuasão, influência e personalidade. Estas armas não vão combater o inimigo das nossas almas. Tem pessoas que elas são inteligentes demais, mas isso não vai combater no mundo espiritual. Esta pessoa pode ser eloquente na palavra, ela pode ser uma pessoa que tem uma oratória extraordinária, mas se não for no espírito, não vai ter efeito nenhum no mundo espiritual. Esta pessoa ela pode ter habilidades, ela pode ter até capacidade, mas são carnais, não são espirituais. Porém, quando nós entendemos quais são as armas e como adquiri-las, que nós estamos aprendendo como adquirir essas armas espirituais, e só através do jejum e da oração, mediante a palavra de Deus, é que nós vamos adquirir. Irmãos, eu acho isso extraordinário, porque quando nós fazemos isso, quando nós temos este costume, como Jesus tinha o costume de orar, tinha o costume de consagrar a sua vida, a gente adquire até dons espirituais. O fruto do Espírito, que são 9, se manifesta em nossas vidas. Porém, nem todos vão entender o fruto. Só entende o fruto quem está no Espírito. Porque quem está na carne não entende o fruto do Espírito. Porque o fruto faz você amar o seu inimigo. O fruto faz você lutar por uma pessoa que não merece nenhuma ajuda. Esse é fruto. E as pessoas que estão na carne dizem: não, para que tu vai ajudar? Para que isso? Para que tu está pagando um preço por causa desse rebelde? Por causa desse bode? Por causa desse desviado? É porque ele está na carne e não entende o fruto do Espírito. Mas quem está no Espírito e tem o fruto manifestado, ele entende quando alguém tem uma ação. São armas, e nós precisamos utilizar essas armas.
Porque muitas famílias estão tendo conflito dentro dos seus lares, porque não estão sabendo buscar as armas, não estão sabendo utilizar as armas que têm, só usa as armas carnais. Quem está entendendo aí? Olha só, irmãos. Essas armas que eu falei agora, que são carnais, em si mesmas são inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as que Deus dá. É o que Deus dá. E para Deus dar, nós temos que buscar. Aleluia. Eu duvido você conseguir uma arma no vício se você não for ter que comprar ela. Você tem que ir. Você tem que gastar para comprar ela. Quando acaba o arsenal que é as balas, você tem que comprar mais bala para você utilizar esta arma. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós somos uma arma na mão do Espírito. Aleluia. E quando nós enchemos das armas espirituais, o Espírito Santo ele vai nos conduzindo a disparar essas armas espirituais contra o inimigo de nossas almas. Olha só, irmão, como isso é extraordinário. Nós vamos ver aqui algumas armas, algumas dessas armas que Deus nos dá. Anote aí, queria tanto que você anotasse, mas eu creio que você tem capacidade de guardar pelo menos uma. Porque isso aqui, se você colocar isso aqui em oração, o Espírito Santo, se você tiver uma vida de jejum, oração, o Espírito Santo vai te dar e ele vai te ensinar a usar ela. Irmão, nós temos um arsenal grandioso. Eu estou colocando aqui alguns de várias armas espirituais. E uma das armas que o inimigo ele é destronado, é destruído os seus arraiais e as suas fortalezas, se chama dedicação à verdade. Dedicação à verdade. Quem é o pai da mentira? Ele gosta da verdade, mas quando eu e você vamos com a verdade, nós estamos destruindo a mentira dele. Mas tem gente que usa as armas do diabo, usa a mentira. Mas se eu e você dedicarmos na verdade, a mentira não prevalece, ela é destruída. É uma arma poderosa, Webster. É dedicação à verdade. Quem não tem essa dedicação à verdade, ele está se alinhando à mentira. E quando ele se alinha à mentira, ele se torna filho do diabo. Tem muitas pregações por aí que diz uma vez filho, filho para sempre. Mesmo eu e você sendo selado, se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, fomos selados. Mas quando nos desviamos da verdade, nos tornamos mentirosos. E mentira não faz parte de Deus. Mentira faz parte do diabo. E nós precisamos entender esta realidade. Muitos de nós estamos usando as armas erradas. Em vez de usarmos as armas para destruir Satanás, nós estamos se aliando a ele e destruindo vida de pessoas. Nós fomos chamados para resgatar vidas e não para destruir vidas. Nós fomos chamados para viver a verdade e não viver mais a mentira, porque da mentira Deus nos arrancou, do engano Deus nos
precisamos usar esta arma poderosa chamada dedicação à verdade. Outra arma, uma vida de retidão, tem que ser reta, tem que ser justo. Se nós formos justos, nós vamos combater as injustiças. Mas tem gente coabitando com a injustiça, tem gente coabitando com as coisas erradas, fraudando, enganando. Mas quando nós utilizamos esta arma chamada retidão, nós destruímos tudo que o diabo tem de arma. Outra arma, proclamação do Evangelho. Às vezes eu fico assim, triste por dentro, que muitos de nós cristãos temos o privilégio e a honra de proclamar a palavra, nós temos vergonha de pregar a palavra. Nós temos timidez para falar de Jesus. E nós precisamos nos despertar espiritualmente, para que as coisas venham acontecer no mundo espiritual. Outra arma, a fé. Outra arma, o amor. Olha só, irmão, outra arma, a certeza da salvação. Outra arma poderosa, a palavra de Deus. Outra arma, a oração perseverante. São armas poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. Mas infelizmente muitos de nós estamos se aliando e pegando a arma do inimigo. E isso é até esquisito, no mundo espiritual. Deus tem arma para nos dar, mas nós preferimos pegar a arma do inimigo porque é mais fácil. Só que para adquirir as armas que é dadas por Deus, precisamos buscar em Deus. Eu acho extraordinário que Deus ele não nos dá arma conforme a gente quer, é conforme a gente busca. A gente vai buscando Deus no relacionamento, na comunhão, na intimidade. Ele vai dando as armas certas para nós combatermos. Deus ele tem um cuidado tão grande com a sua igreja, que muitas vezes ele não entende o cuidado de Deus. Olha só, irmãos, a igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meio carnais e com as armas mundanas, isto é, sabedoria humana, filosofia, psicologia humanistas, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempo. Eu meditando, meu Deus, o que nós estamos virando? Eu tenho que ensinar você a verdade. Eu tenho que confrontar você na palavra. Quando nós fazemos uma atividade, isso não é só aqui, é nessa geração, nos dias de hoje. A igreja está assim, faz uma atividade de uma recreação, dá um monte de gente, ainda mais quando é para se juntar para comer. Agora se ajuda para a oração, para você ver. Irmão, nada contra. O momento de atividade é bom, mas que quando tiver a oportunidade de ter o momento da oração, esteja na
isso aí é para o bem da igreja. Porque Deus poderia nem falar isso, nem ter colocado isso no meu coração. Mas comer é bom ou não é bom comer? Ixi! Comer é bom ou não é comer, irmãos? Tu gosta de comer ou não gosta? Se tu não gostar, manda tua comida lá para casa que eu como. A gente gosta de comer, irmão. Outra hora nós gostávamos de encher a cara, se prostituir, fazer tudo o que o diabo queria. O que é que nós fazemos hoje? Ter um tempo de lazer e comer muito, né, mãe? Mas que nós não devemos negligenciar nossa vida de jejum e oração. Irmão, não deixe ninguém te convencer. Deus não julga causa injusta. Deus, Ele é justo. Se tu for justo com Ele, Ele é justo contigo. Se tu tiver misericórdia, Ele terá misericórdia. Deus trabalha assim, irmão. Deus não vai contra os seus padrões. Eu vivo uma vida de negligência espiritual e quer que Deus resolva minhas causas. Se a gente buscando, irmão, é uma luta tremenda. Imagine que Ele é chato. Meu Deus, o Senhor está me falando aqui agora que tem pessoas no nosso meio que está no espiritual. No espiritual. Nem investe, nem imagine arma. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, Deus te conhece. Deus, Ele é Deus e não muda. Ou andamos no padrão dele ou não andamos. Ou somos ou não somos. Ou vivemos ou não vivemos. Porque o homem pode até olhar para nós e ver algo bom, mas Deus conhece o nosso interior. Deus sabe como é que nós estamos espiritualmente. Deus sabe como é que nós estamos, se estamos bem com Ele ou não, se estamos se dedicando a Ele ou não. Deus nos conhece. Aí quer que Deus resolva a causa. Se nós usarmos as armas certas, irmão, Deus vai nos dar vitória. Mas para nós termos as armas certas, só se for de Deus. E para nós adquirirmos as armas de Deus, só através do jejum e oração e a palavra do Senhor. Não tem outra forma. Ah não, eu vou conseguir arma aqui porque eu sou eloquente. Eu vou conseguir arma aqui porque eu estudo aqui e Deus me dá a mensagem. Não vai buscar em Deus em jejum e oração, não. E deixa eu lhe dizer uma coisa também, que o Espírito Santo está falando comigo. E diga para mim, igreja, que estudar, consagrar a vida só para pregar, isso não resulta só em querer revestimento para pregar. Você tem que buscar esta vida de consagração para permanecer na comunhão com Deus. Porque tem gente que só busca Deus quando é chamado para pregar. Só se interessa em buscar Deus quando é chamado para pregar. Só ensaia quando é para cantar. Olha para o teu irmão e diz: irmão, independente de chamar, para tu cantar, tu tem que ser adorador. Nós precisamos entender isso, a realidade do que é o inimigo de nossas almas. Se não for as armas de Deus, ele vai nos destruir. Irmão,
Tem tanta gente preocupada com o físico, com a matéria, e Deus despertando ele com a vida espiritual, que é mais importante. Olha só, irmãos, com muita frequência essas coisas servem hoje como substitutas das práticas básicas do Novo Testamento, o que nós falamos aqui atrás. Olha só, olha o que vai servir para nós no dia de hoje, como igreja: a oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do Evangelho com poder. Precisamos sair desta situação espiritual. Irmão, nós estamos muito por fora do mundo espiritual. Irmão, tem pessoas que elas fazem as coisas para Deus e acham que porque acontece, acham que estão agradando a Deus, mas não tem uma vida de jejum e oração, não tem uma dedicação à lealdade a Deus, não é fiel a Deus, não tem retidão, não é reto, acha que está bombando, e o diabo lá: vou te pegar no vacilo. Enquanto eu e você pensamos no amanhã, o diabo já está pensando daqui um mês como te destruir. Se nós não tivermos essas armas dadas por Deus, irmãos, nós vamos ser presas fáceis na mão dele. E está pensando que ele vai chegar pum, te matando, ou nos matando. Ele não tem esse poder de tirar a vida assim. Ele chega devagarzinho, sorrateiramente. Tu está pensando que um ladrão, quando vai roubar, ele já entra na tua casa a primeira, já sabe, como se nunca entrou na tua casa? Um ladrão, quando ele vai entrar na casa de alguém, ele já examinou, ele já passou por lá, olhou, ele já investigou. Irmão, só para você ter uma ideia, nós, como casa, não tivermos com a vida consagrada, Deus não vai guardar o quê? A casa, a nossa casa só é guardada porque nós estamos lá dentro. E quando a gente sai, Deus deixa lá longe. Ou você não crê nisso? Eu creio nisso. Porque os anjos existem, irmão, ainda. Deus não destruiu eles. E Deus diz na sua palavra que Ele deixou os anjos à disposição da igreja. Jesus, quando ele ia sendo preso pelaquela multidão, os discípulos foram querer tomar a dor de Jesus, foram querer defender Jesus, que nunca ia defender. 12 homens para uma multidão de gente, com um porrete, e o pegar porrada até não querer mais. Aí eles foram querer defender Jesus. Pode parar. Vocês acham que se o Senhor orar ao Pai, Ele não envia 12 legiões de demônios? Ou, perdão, de anjos? Ele não manda 12 legiões de anjos? Você sabe quanto é que é uma legião? É de 5 a 6 mil. Agora multiplica vezes 12. Se eu não me engano, é 72 mil anjos. Você sabe a quantidade? A numeração de 72 mil anjos. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer que a gente faça. Irmão, parece que a gente, nós nessa geração, no dia de hoje, nós como igreja, parece que nós estamos assim, aluados. Para onde é que eu vou, meu Deus?
Qual a direção de Deus? O que é que eu tenho que fazer, Jesus? Jesus, me dá uma direção. Jesus, me diz o que eu tenho que fazer. Mas não ora, não jejua, não busca em Deus, não é fiel, não faz a vontade de Deus. Vai ficar menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, né? Igual o pessoal diz, uma barata tonta, né? Mas quando nós temos esta vida, o Espírito Santo nos direciona. Aleluia. Você sabia que tem muita gente embaraçada com as coisas porque deixaram de buscar em Deus? Tem gente embaraçada com a vida espiritual. Tem gente embaraçada no casamento, na vida conjugal, até na vida financeira. Tem gente que é embaraçada que não consegue sair do canto. Entra ano e sai ano, não cresce em nada, irmão. O mais interessado para eu e você crescer é Deus. Aleluia. Você acha que o Pai que você serve, Ele não quer que você cresça? É a vontade do Pai. Aí quando a gente não cresce, não frutifica, o problema está no Pai? O problema está em quem? Olha o teu irmão, o problema está em ti ou em mim, irmão? Agora olha para ele que ainda está em nós. Agora eu pergunto para ele, você sabia que o problema está em você? O que foi que ele te respondeu? Agora olha para ele e diz, então por que tu não tomou atitude, já que tu sabe? Eu acho impressionante que a gente sabe, irmão. Ei, irmão, todos nós sabemos quando nós estamos em negligência diante de Deus. Nós sabemos. O Espírito Santo nos diz, ele está orando, ei, tu está estudando a Bíblia, ei, te desperta, ei, está com uma semana que nem um jejum até meio-dia, até 2 horas tu faz. O Espírito Santo fala, irmão. Ele fala para nós. Ou porém a gente não dá ouvido. E a gente precisa dar ouvido à voz do Espírito. Nós vamos encerrar, que eu tenho que apresentar uma criança. Vai fazer tempo que eu não apresentava uma criança. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Nós vamos segurar aqui e nós vamos falar sobre outras armas. Irmão, tem muitas armas aqui. Muitas armas. Eu não sei quando é que a gente vai terminar, mas tem muitas armas. O desejo do meu coração é que você busque em Deus. Não faça a prova de Deus. Senhor Cristo, se o teu servo está ensinando, condiz para mim, mas para você que tem a dúvida aí, eu vou buscar o Senhor a partir de hoje. O Senhor me concede armas, eu preciso de armas espirituais. Porque tem crente, irmão, que ele tem uma arma carnal que às vezes parece um tanque de guerra. Aqueles mísseis balísticos. Não é o alvo de jeito nenhum. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Mas sabe qual é o bom? Que quando a gente vai buscando em Deus, o Espírito Santo ele vai fazendo a obra em nós. Aleluia. Quem quer mudança aí na sua vida? Todo mundo quer, mas para orar é difícil. Diga assim: Deus só vai fazer a obra na minha vida no momento que eu entender que eu preciso fazer a vontade dele. Enquanto não fizer, fique enganchado. Amém? Eu quero chamar aqui na frente Raimon Emanuel Maciel Lopes Caxinoá. Ainda bem que escreveu na folha bem larga, né? Faltou só colocar o nome da mãe.
apresentar uma criança. Meu Deus do céu, que honra. Vou pegar ele aqui. A mãe do Raimundo, conhece isso? É Sandra, né? A irmã Sandra. Que nome grande também. A Sandra, a mãe. Olha o livro dele. Está até lá aqui, ó. Estenda a mão para cá, irmãos. Vamos apresentar o Raimundo ao Senhor nosso Deus. Ora-nos, Pai. Meu Deus, estamos aqui em Tua presença e queremos Te louvar, meu Deus, pela vida do Raimundo, porque se ele está aqui, meu Deus eterno, nos meus braços, porque primeiro ele saiu do ventre da sua mãe, porque eu sou permitido. Eu creio que o Senhor tem projetos e planos na vida desta criança. Meu Deus, eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha tomar a vida do Raimundo, meu Deus Pai, pelo Teu Espírito. E eu quero, meu Deus eterno, te apresentar, Senhor. Assim como o Teu Filho Jesus foi apresentado no templo, eu quero te apresentar o Raimundo, Senhor, em Tuas mãos agora. Que o Senhor tome ele, Espírito Santo, de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. Que o Senhor dê sabedoria para Sandra, Pai, cuidar do seu filho. Que o Senhor dê, meu Deus eterno, condições. Que o Senhor continue ajudando, meu Deus, e direcionando em tudo na criação do Raimundo. Pai eterno, na educação do Raimundo. Pai bendito, que em tudo o Teu nome venha ser glorificado na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Diga assim, Sandra, parabéns. Diga, Sandra, parabéns. Bate a palma do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que honra! Apresentei o vizinho para Cristina. Muito bom. Deus é fiel. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu poderia nem falar isso, mas eu vou falar. Eu quero ser o melhor. Irmãos, abaixo de Deus, eu acho que nem teu marido, a tua esposa, teu pai, teus filhos, eu creio que não tem um desejo maior do que o meu, do que você cresça, porque eu sei a responsabilidade do que é a igreja na mão de um anjo da igreja, de um pastor da igreja. Foi colocado sobre a minha vida uma responsabilidade muito grande, e é a sua alma. Eu desejo no meu coração que a cada dia você se firme na presença de Deus. Eu desejo no meu coração que você seja um ganhador de almas, que você seja um canal para libertar vidas, que você prospere em todas as áreas. Essa é a minha alegria, porque a partir do momento que eu não tenho esse sentimento, eu não sou um pastor. Posso ser qualquer outra coisa, mas não um anjo da igreja, não um pastor, não um pastor. Porque isso é produzido pelo Espírito Santo deste amor. A tua luta sempre vai ser minha luta no mundo espiritual. A tua vitória sempre vai ser minha vitória. Eu quero o teu melhor. Não estou aqui para falar, para mexer no teu emocional. Estou falando porque o Espírito Santo está mandando eu falar para esta igreja. Que eu quero que você cresça. Eu quero que você frutifique. Eu quero que você tenha uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. A alegria de Deus é o sorriso no seu rosto. Aleluia. Mesmo que às vezes venha um sorriso, uma tristeza no seu rosto, mas que o seu coração esteja firme em Deus. Deus, Ele quer isso para você como filho. Deus, Ele quer o melhor para você como filho. Ele não quer você destruído.
Ele quer te ensinar, Aleluia. Ele quer te capacitar, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar. Porém, muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é o princípio da vitória. Irmãos, muitas pessoas dizem que é a sabedoria em si, mas a obediência, ela está acima da sabedoria. Porque quando a gente obedece, Deus nos dá sabedoria. Quando a gente obedece, Deus nos agracia com a sua presença. E obedecer a Deus é negar você mesmo. Quando você aprender que você precisa negar você mesmo para agradar a Deus, você vai ver Deus fluindo na sua vida. Aleluia. Vou lhe dar um conselho de pastor para você. Não tente argumentar aquilo que você sabe que tem que fazer. Glória a Deus. Meu Deus, o Senhor está falando com pessoas aqui dentro. Vou repetir mais uma vez o que o Senhor mandou falar. Não tente argumentar aquilo que você sabe que tem que fazer. Não coloque dificuldade naquilo que você sabe que tem que fazer. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão, usando desculpa para não fazer. Tem graça para você, tem presença de Deus para você. Deus, Ele quer te abençoar, mas você tem lutado contra a vontade de Deus, usando de argumento coisas. Você usa até pessoas para argumentar, para não fazer a vontade de Deus, e você está todo embaraçado espiritualmente. Mas Deus, Ele te faz um convite nesta noite, dizendo: meu filho, minha filha, se a partir de hoje tu passar a obedecer e não argumentar o que tu tem que fazer, eu vou fazer o que precisa ser feito, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. E não é fazer o que tu gosta que tem que fazer. O Senhor está deixando bem claro para você. É aquilo que você sabe que tem que fazer, mas é difícil para você. Mas é para você fazer. Porque o fácil fica fácil. Porque faz aquilo que a gente quer. Mas aquilo que Deus quer que a gente venha fazer, que se torna difícil para nós, esse aí que é a vontade de Deus. Amém? Com a mão no seu coração, nós vamos encerrar. Porque às 21 nós temos